Olá pessoal, eu sou a Verônica. Nesse canal eu compartilho conteúdos sobre autodesenvolvimento e espiritualidade. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com a constelação empresarial na água. Então é uma constelação com bonecos, mas os bonecos eles ficam apoiados na água. Eu vou explicar para vocês um pouco melhor. Para quem não sabe o que é a constelação familiar, eu fiz um vídeo antes desse falando sobre a constelação familiar e como foi a minha experiência, né, com os atendimentos que eu já fiz. Nesse vídeo eu vou focar especificamente na constelação empresarial. Ela tem as mesmas diretrizes ali, né? Ela é a mesma constelação familiar, só que focada para o ambiente empresarial. Então ela busca investigar ali padrões sistêmicos do ambiente empresarial, então de uma empresa, de um grupo profissional. Às vezes a relação profissional entre sócios, entre colegas. Então ela traz a mesma visão ali da constelação familiar sistêmica, só que para o contexto empresarial. E aí eu vou trazer para vocês, né, o motivo também, o porquê que eu fui atrás da constelação empresarial. Eu fui convidada para assumir um cargo de gestão em uma empresa. E eu já entendia, né? Eu já tinha feito constelação familiar, eu já tinha lido muito sobre os assuntos do Bert Hellinger, né? Sobre os livros, os assuntos relacionados ali à constelação, e já tinha visto alguma coisa sobre a constelação empresarial também. E eu lembro que teve um vídeo que me marcou muito, que falava sobre novos líderes, né? Novas pessoas, principalmente em cargos mais estratégicos, que assumem cadeiras, né, assumem ali posições em empresas e que não têm sucesso no que elas assumem por causa da postura equivocada que elas entram, né, ali na empresa. E muitos líderes, eles assumem muito isso, né, eles chegam na empresa e eles falam, não, a pessoa que estava antes de mim era uma porcaria, tudo aqui tá uma zona e eu sou o bom, eu vou fazer tudo certo e aqui comigo vai ser a solução e tudo vai andar. Só que muitas vezes as pessoas elas fazem isso de uma postura de arrogância e de desrespeito com o que veio antes. E a constelação ela fala muito disso, né? Da importância de honrar os seus antecessores, né? Então a gente na constelação familiar tem muito essa questão da honra ao pai, à mãe, aos antepassados. Não essa honra religiosa, né? Mas é uma honra de um espaço assim de respeito pelo que foi feito, né? Pelo que eles construíram, né? Eles construíram o que eles puderam com os recursos que tinham e isso merece o nosso respeito, tanto no contexto familiar quanto no contexto empresarial também. E eu tinha visto esse vídeo, isso tinha ficado no meu coração, né? Tinha ficado na minha alma ali. E anos depois eu tive essa oportunidade, né? Eu tive esse convite. E eu fui para uma empresa onde tinham ali, principalmente dois funcionários que eram muito antigos. Então eu tinha um funcionário que era praticamente o braço direito do dono, que ele tinha já assim vamos dizer assim, uma função, ele tinha uma função, assim, um cargo, mas ele não tinha um cargo de gestão, mas na prática ele continuava fazendo ações de vendedor. E eu entrei ali para fazer o gerenciamento do time de vendas, para gerenciar o time de vendas, né? Fazer a gestão ali. E tinha esse funcionário, que ele é um funcionário super antigo, que tinha uma posição ali, um cargo diferente, vamos dizer assim, mas que na prática ele seguia fazendo ações de venda. Então, na minha posição, eu ia precisar gerenciar as atividades dele. E tinha uma outra funcionária que foi contratada também para um cargo de gestão e que a gente entrava meio que ali para, não necessariamente para competir, mas o sentimento que eu tinha é, olha, eu estou competindo com o cargo dela porque ela também tem um cargo de gestão, que eles acabaram movimentando ela do cargo de gestão da área de vendas para o time de relacionamento com clientes. Mas eu senti ali um certo atrito, né? E quando eu decidi realmente buscar a constelação empresarial, que eu senti assim, olha, tem uma questão de hierarquia, tem uma questão minha também em relação ao que está acontecendo, porque eu tinha esses conceitos, eu tinha esse respeito e esse toque em relação ao respeito ao trabalho deles, à posição,
mas eu também tinha um pouco a percepção assim de fraqueza, porque eu sentia assim, olha, eu não tenho autoridade para poder mandar ou corrigir o trabalho do funcionário, que é o funcionário mais antigo da empresa e tá lá braço direito do chefe, né? Eu tenho ali que assumir as atividades da outra gestora que estava e ao mesmo tempo eu não posso desonrar o que ela fez, né? E ao mesmo tempo, às vezes eu tinha que até cobrar, tinha que corrigir algumas questões, porque essa funcionária também fazia função de vendas. Então era um contexto bem complicado, assim, do ponto de vista de divisão de tarefas ali, quando eu assumi a minha posição. E depois as coisas foram ficando mais certinhas, né? Vendedores eram vendedores, o pessoal que cuidava de relacionamento só cuidava de relacionamento. Mas quando eu cheguei, era tudo muito confuso. E aí, nessa postura, eu sentia um pouco de fraqueza também do meu lado, justamente por saber dessas questões, mas eu sabia que eu também não estava me posicionando da forma adequada. E aí eu pensei assim, poxa, eu realmente preciso, né, fazer uma constelação, acho que essa é o tipo de abordagem terapêutica que vai fazer sentido para mim nesse contexto. E aí eu busquei e, curiosamente, eu encontrei uma terapeuta na minha cidade que faz constelação na água. E para mim foi muito mágico, porque eu nunca tinha feito, eu tinha curiosidade de conhecer, né, como que funcionava. E eu fiz presencial, né? Eu fui até o local que essa terapeuta atende e ela fez a constelação na água, né, com os bonequinhos. Então, para quem nunca viu, a pessoa ela coloca um refratário com água e os bonequinhos, eles são próprios para apoiar ali na superfície da água. E o mais mágico, assim, é porque os bonequinhos, eles mexem sozinhos. Não precisa do terapeuta ele pegar, colocar, movimentar de lugar. E isso para mim, eu fiquei assim, num estado de admiração assim muito grande, porque é muito bacana ver como conecta, né, essa questão da energia, da conexão com o campo, do que foi apresentado ali. Então, para mim foi muito mágico. E eu ficava curiosa, assim, pensando assim, gente, mas tem um ventilador soprando aqui. Eu lembro que eu cheguei até a falar com a terapeuta na hora, eu falei assim, gente, mas é o ventilador, né? É o vento do ventilador que tá soprando os bonequinhos? E não, assim, o ventilador tava virado pro outro lado. Eu acho que ela coloca justamente para isso, né? Pra gente não ficar com essa neura de que é o ventilador que tá interferindo ali. E não, assim, é a energia do momento, né? Assim, e para mim foi muito, muito mágico ver como que os bonequinhos simplesmente se deslocavam, assim, ao longo do refratário, e eles iam e mexiam, se viravam, assim, e foi uma coisa, assim, muito, muito interessante. Eu fiquei muito impactada ali com o poder, né, do campo e a interação ali com o ambiente da água, né? E a água, ela tem muito essa simbologia energética, né? E pra mim foi mágico, assim, eu gostei muito. Eu vou até deixar, ela tem até um canal no YouTube, ela atende aqui na minha cidade, eu vou deixar o link do canal do YouTube dela. E pra mim foi muito mágico, assim, eu gostei muito. E em relação à postura sistêmica, ali, em relação aos meus colegas, eu senti muito essa paz, né? Assim, primeiro que o terapeuta, com a sabedoria dele, ele vai te conduzindo, né? Ele vai te fazendo as perguntas adequadas, vai te ajudando a pensar. A pessoa também, né? Todos nós temos experiências especiais e que podem contribuir com a vivência das outras pessoas, né? Eu acredito muito nisso, assim, eu tenho muito essa intuição. Quando acontece alguma coisa na minha vida, eu penso em uma pessoa específica, assim, eu falo, nossa, esse terapeuta aqui que faz tal abordagem vai me ajudar com esse assunto. E eu acho que é uma sabedoria divina mesmo, né? A sabedoria do nosso ser interior que nos guia até a pessoa que vai dar a melhor palavra pra gente, a pessoa que vai ser mais contribuição naquele momento. E eu senti muito isso, porque ela era uma terapeuta que teve uma vivência empresarial, né? Trabalhou em empresa internacional, trabalhou em empresa grande, então uma pessoa que já passou por algumas coisas, né? Já teve ali seus aprendizados trabalhando com pessoas, trabalhando com hierarquia, né, trabalhando em situações difíceis, tem os desafios, né, como nós todos temos, quem trabalha em empresa, né, e até quem não trabalha em empresa também, né, pode parecer confuso, né, todo mundo tem ali o seu pedacinho, né, que a gente fala às vezes, né, que passa ali na vida,
Mas nessa questão, assim, eu senti que foi muita contribuição, porque ela tinha uma experiência, uma bagagem bem bacana também para me ajudar, né? Para falar assim, olha, já vivi isso aqui, né? Você tem que ter uma postura, não importa essa questão, assim, eles têm que saber respeitar você, né? Mesmo você não tendo a mesma experiência dentro daquela empresa que eles, e você também saber se posicionar nesse local de respeito, né? E não só isso, porque às vezes a gente acha assim que, nossa, as pessoas estão contra a gente, né? Eu tinha muito essa percepção, assim, quando eu fui fazer a constelação, eu ficava assim, nossa, eu aposto que eles estão contra mim, eles não me apoiam, né? Não estão do meu lado. E a dinâmica que se apresentou ali com os bonecos me mostrou outra coisa completamente diferente, assim, olha, Verônica, relaxa, né? Não preocupa, tá cada um seguindo o seu caminho, cada um fazendo ali o que compete a ele. E a mim cabe corrigir em mim o que eu posso fazer de diferente para interferir melhor ali naquela realidade, né? E aí é isso, assim, eu gostaria, né? Eu quis trazer para vocês essa experiência porque pode contribuir, primeiro para pessoas talvez que estiveram, né, ou estão na mesma posição que eu. Se tem interesse de fazer, eu recomendo muito, porque a constelação familiar, ela é muito rica, ela é muito sábia, e nesses contextos empresariais, assim, se você está tendo dificuldade com o seu gestor, ou se você está numa posição mais de liderança ali, ou de gestão e está tendo dificuldade com o time, se você está tendo alguma questão com a empresa em si, se você é dono, né, ou é sócio ali de uma empresa, e é muito rico, assim, tudo que a constelação consegue contribuir para que você, como profissional, esteja melhor ali onde você está. E se você é dono da empresa, para que a sua empresa esteja melhor também, para que os funcionários que trabalham para você estejam melhor, né? Seja um ambiente melhor ali para todo mundo. E estudar também, né, sobre esses temas, ler, porque tem bastante conteúdo hoje, internet, né, YouTube facilita muito. Mas quem tem essa curiosidade ou quem está sentindo alguma dificuldade, às vezes, infelizmente, né, a gente chega nessas terapias e nesses conteúdos quando a gente está passando por algum aperto, né, por alguma situação desafiadora que a gente precisa de ajuda. Mas graças a Deus que a gente tem, né, a gente tem recurso e tem pessoas. Hoje tem muitos terapeutas muito bem formados e que conseguem contribuir muito com a nossa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, para a gente conseguir contribuir mais com a sociedade, mais com as outras pessoas que a gente convive também. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês, espero ter contribuído um pouquinho com a minha experiência aí para vocês.